Vamos lá, pessoal, para mais uma aula de resolução de questões do tema múltiplos e divisores, MMC e MDC. Vamos para uma questão, caiu na prova de fuzileiro naval, questão número 1. Determine o MDC, máximo divisor comum, dos números 24, 32, 40 e marque a resposta correta. Para resolver, primeira coisa, vamos decompor cada número. Então, vamos fazer a decomposição do número 24. Começamos dividindo por 2, que dá 12. Por 2, que dá 6. Por 2, que dá 3. E por 3, que dá 1. Agora fazemos a decomposição do número 32. Por 2 vou encontrar 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. E dou 40. Começamos também dividindo por 2, que eu encontro 20. Divido 20 por 2, que dá 10. Divido 10 por 2, que dá 5. E divido 5 por 5, que dá 1. O MDC será o seguinte. A gente vai pegar o que está em comum nos três. Eu tenho esse primeiro número 2, vezes este outro número 2, vezes este outro número 2, vai ser igual a 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, nossa alternativa será a letra C. Questão número 2, também da prova de fuzileiro naval, bem parecida com a questão anterior. Temos o seguinte: determine o máximo divisor comum, MDC, dos números 12, 15 e 18 e marque a resposta correta. Então vamos começar com a decomposição do número 12. Dividindo por 2 eu vou encontrar 6, divido 6 por 2, encontro 3, divido 3 por 3 que dá encontro 1. Agora do número 15, não divide por 2, mas divide por 3 que vai dar 5. Divido 5 por 5 que dá 1. E agora do número 18. Começo dividindo por 2, que dá 9. Divido por 3, que dá 3. Divido 3 por 3, que dá 1. Então, o MDC aqui vai ser o seguinte. Vai ser a multiplicação do termo que está em comum. O número 2, eu tenho ele aqui, mas eu não tenho nessa decomposição aqui que está no meio. Mas o número 3 eu tenho em cada um. Então, de cara, nosso MDC vai ser 3. Questão número 3, também da prova de fuzileiro naval, diz o seguinte: no sítio temos uma rua de laranjeiras e ao seu lado uma rua de limoeiros. Os pés de laranja são plantados a cada 4 metros e os de limão a cada 6 metros. No começo das ruas foi plantado um pé de laranja na frente de um pé de limão. Estão alinhados, né? Esses dois. De quantos em quantos metros isso acontece? De quantos em quantos? Então, de 4 em 4. Aqui o outro é plantado de 6 em 6. É uma questão parecida com o que já estudamos do tema MMC, onde tem essa repetição. Então, a gente vai calcular o MMC do número 4 e o número 6. Então, começamos dividindo por 2. 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3. Divido por 2 novamente, dá 1 e 3 eu repito. 3 eu só consigo dividir por 3, então vou ter 1 e 1. E aqui eu faço uma multiplicação onde eu tenho 2 vezes 2 vezes 3, que eu vou encontrar 12. Então, após 12 metros, eles estarão alinhados novamente. Nossa resposta é a letra A. Com isso, já fizemos a questão número 1. Tivemos como resposta a nossa letra C, 8. Questão número 2 foi de MDC. Tivemos como resposta também nossa letra C, 3. E na questão número 3, nossa resposta foi a letra A, 12. Questão 4, a questão um pouco mais difícil desse tema, ele fala o seguinte. Foi uma questão também da prova de fuzileiro naval. Questão bastante interessante. Uma determinada empresa dispõe de 7 varas de ferro de 6 metros de comprimento
Então eu tenho aqui, ó, 7 varas com 6 metros cada uma. 12 varas de ferro de 9,6 metros de comprimento. Então eu tenho 12 varas com 9,6 metros cada uma. E tenho 13 varas de ferros com 12 metros cada uma de comprimento. Desejando-se fabricar vigotas para laje pré-moldada, deve-se cortar as varas em pedaços de mesmo tamanho ou maior possível. E maior possível. Maior possível é a palavra mágica para um tipo de assunto. Se você assistir às aulas de MDC, você já vai saber de qual é esse assunto. Maior possível, ele cai justamente no assunto de máximo divisor comum, o MDC. Então, será uma questão aqui de MDC. Sabendo-se também que para a construção de vigotes são necessários 3 pedaços de ferro. 3 pedaços de ferro. Não sei para que é isso aqui ainda, mas vamos entender já. Certo? Nessas condições, quantas vigotas serão obtidas? Então, cada vigota precisa de quanto? 3 pedaços de ferro. 3 pedaços de ferro. Então vamos lá. Para calcular o MDC, eu vou ter que retirar essa vírgula. Para retirar essa vírgula, a gente vai ter que transformar esse metro para centímetro, para ficar mais fácil. Então, de metro para centímetros. Como é que vamos fazer isso? Eu tenho que lembrar que eu tenho uma tabelazinha nas unidades de comprimento. Quando a gente for estudar a parte de unidade de comprimento, você vai entender um pouco melhor. Basta lembrar só dessa parte. Eu tenho metros, eu tenho decímetro, eu tenho centímetro, aqui é dm, né? Eu tenho decímetro, eu tenho centímetro e eu tenho milímetro. De metros para centímetro, eu vou ter que andar 1, 2 casas na direção dessa seta. Então, a vírgula que está aqui, ela vai andar 2 casas nessa direção. Estudamos isso em números decimais. Então, aqui ó, vai ser 600 centímetros. Que vai andar 2 casas, vai para 960 centímetros. E aqui vai para 1.200 centímetros. Então, eu tenho 7 varas de 600 centímetros. Eu vou ter que cortar um tamanho que seja igual para todos e seja o maior possível. O maior tamanho que eu posso cortar, que fique em tamanho iguais aqui para essas 3 tipos de varas, né? Eu tenho 7 varas de 6 metros, eu tenho 12 varas de 9,6 metros e tenho 13 varas de 12 metros. Então, vamos calcular o MDC desses números. Então, primeiro aqui vamos começar pelos 600. Então, 600, fazendo a decomposição, começamos dividindo por 2, encontro 300. Divido por 2, encontro 150. Divido por 2, encontro 75. Divido por 3, encontro 25. Divido por 5, encontro 5. E 5 dividido por 5, encontro 1. O 960. Vamos começar dividindo por 2. Então, 960 dividido por 2, eu vou encontrar 480. 480 dividido por 2, eu vou encontrar 240. 240 dividido por 2, eu vou encontrar 120. 120 dividido por 2, eu vou encontrar 60. 60 dividido por 2, eu vou encontrar 30. 30 por 2, eu vou encontrar 15. 15 não divido por 2, mas divido por 3. Encontro 5. E 5 dividido por 5, encontro 1. Após isso, vamos para quem? Vamos para o 1.200. 1.200, começo dividindo por 2, que vai dar 600. 600 dividido por 2, vou encontrar 300. 300 dividido por 2, vou encontrar 150. 150 dividido por 2, vou encontrar 75. 75 dividido por 3, encontro 25. 25 dividido por 5, que dá 5. E 5 dividido por 5, que dá 1. Nosso MDC vai ser o seguinte. Vamos pegar o que está em comum
entre eles, ó. Então tem o número 2 vezes, pegar o 2 vezes 2 vezes, não tenho mais 2 em comum, eu tenho esse número 3 aqui, vezes, agora o número 5, e vou multiplicar. Deixa eu só ajeitar esse 5 aqui para ficar alinhado. 5 3 vezes 15, 15 duas vezes 30, 30 duas vezes 60, 60 duas vezes 120. Então 120 centímetros. Cada varinha dessa vai ser dividida em 120 centímetros. Pense aqui comigo. Quantas varinhas de 120 centímetros eu vou ter para dar justamente os 600? Eu vou ter 5 varinhas de 120 centímetros. Da mesma maneira, vamos pensar 960. Quantas varinhas de 120 centímetros eu vou ter para dar justamente os 960? Eu vou ter 8 varinhas pequenas, né, ó, de 120 centímetros para dar os 960. Preste atenção que eu estou falando de varinhas, diferente dessas varas grandes aqui, certo? E aqui, ó, quantos pedacinhos pequenos, nessas varinhas pequenas, quantos pedacinhos pequenos eu vou ter de 120 centímetros para dar 1.200? Vou ter justamente 10. Essas varinhas pequenas, esses pedaços pequenos, a cada um eu tenho 5. Mas lembrando que eu tenho 7 aqui, ó. Tenho 7 do tamanho de 600 desses 5. Então, vou ter 7 vezes 5. 7 varas grandes, só que cada vara grande eu consegui 5 pedaços. Então, 7 vezes 5, eu vou encontrar quem? Eu vou encontrar 35. Da mesma maneira, eu vou pensar nessa daqui, ó. Tenho 12 varas grandes. Cada vara eu consegui cortar em 8 pedaços, porque a vara tinha, cada um tinha 960 centímetros. Então, vou ter 8 vezes 12. 8 vezes 12, eu vou encontrar 96. O mesmo pensamento para este outro. Eu tenho 13 varas grandes. Cada vara eu tenho 1.200 centímetros. Esse 1.200 centímetros eu transformei em 10 pedaços pequenos, né? 10 varinhas pequenas. Esses 10 pedaços, como são 13 varas, eu vou multiplicar por 13. 13 vezes 10, eu vou encontrar 130 pedaços. Vamos somar para saber quantos pedaços eu tenho. Então, eu vou ter 130 mais 96 mais 35. Somando aqui, ó, 11, vai 1. 10 com mais 6, 16, vai 1. 1 mais 1, 2. Então, vou ter 261. Cuidado! No calor da emoção, você vai lá na prova, achei letra A, e você erra a questão. Por quê? Porque eu tenho que lembrar que ele não quer a quantidade de pedaços, ele quer a quantidade de vigotas. E o que é que tem essas vigotas? A cada 3 pedaços de ferro, cada 3 pedaços de ferro aqui, ó. Cada 3 pedaços de ferro aqui, ó. Eu consigo formar uma vigota. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o 261 e dividir por 3. 26 dividido por 3, o mais próximo que eu vou encontrar é 8. 8 vezes 3, 24. 26 menos 24, 2. 2 menos 2, 0. Desceu 1. 21 dividido por 3, 7. 3 vezes 7, 21. 21 menos 21, 0. Nossa resposta, 87. Letra D. Com isso, respondemos nossa resposta, nossa questão de número 4, né? Respondemos nossa questão de número 4. Aí você vai lá no edital que você está estudando e vê o que já foi estudado. Ó. Algarismos romanos, números decimais e agora múltiplos e divisores e pinta isso aqui. Aí vai lá, fez a aula, fez o exercício, depois você vai fazer uma revisão. Gente,
além do conteúdo que estou passando para vocês dos assuntos, eu estou mostrando a forma de você organizar o seu estudo. Você tem que ter isso organizado. Você tem que saber o que você está estudando. Você tem que saber o que você vai estudar. Se você seguir o canal, o conteúdo do canal, você vai matando cada assunto e sabendo o que está estudando. Certo? Ah, eu não vou fazer a prova de fuzileiro naval, mas isso aqui você vai estar revisando os principais assuntos do ensino fundamental e ainda temos aqui uns 2 assuntos do ensino médio também. Beleza? Então, bons estudos para vocês. Obrigado por ter ficado até o final e até a próxima aula.